Não, mas confesso que de umas 3 horas para cá me veio uma dor de cabeça que eu não sei de onde estava vindo, não é costumeiro isso, mas sei que algo Deus tem a fazer neste lugar e já fez. Parece que cada hino foi Deus pegando a minha mensagem, transformando e falando ao coração de cada um de vocês. Aleluia, Deus. Jó capítulo 30 e o versículo 20. Deus me deu essa mensagem há uns 4 anos atrás. Jó capítulo 30 e o versículo 20. Amém? E diz assim: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou de pé, mas para mim não atentas. Meus irmãos, quando a gente se depara com este livro e neste versículo, todos aqui sabem, todos nós conhecemos a história de Jó. Todo crente, por mais novo na fé que seja, ele conhece um pouquinho da história de Jó. E quando a gente chega nesse versículo, a gente vai ver o homem mais rico daquela época. Seria certamente o milionário número 1 dos nossos dias. O homem que Deus testemunhou dele. O homem que Deus testemunhou dele diante de Satanás, dizendo: tu tem visto o meu servo, homem temente a Deus, reto e que se desvia do mal. Aleluia, Deus. Oxalá se Deus achasse vários Jó no meio de nós hoje. Eu me constranjo falar de Jó, porque eu, na minha humildade, eu reconheço que eu não sou nem 5% de Jó. Aleluia, Deus. Mas oxalá se Deus achasse pelo menos 5 Jó no nosso meio. E esse homem, quando a gente vai ver no capítulo 1, a gente vai ver esse homem entrar em uma tremenda provação, e a gente vai ver esse homem perdendo bens, a gente vai ver esse homem perdendo amigos, a gente vai ver esse homem perdendo família. E quem tem filho sabe, eu não tenho, mas eu posso imaginar que perder um filho é difícil. E esse homem perde todos os seus filhos. Aleluia, Deus. E a Bíblia diz que esse homem não blasfemou. Glória a Deus por isso. Aleluia, Deus. Glória a Deus por isso. Esse homem não blasfemou. E quando a gente chega nesse versículo, a gente vai ver esse homem dizendo: clamo a ti, mas tu não me responde. Estou de pé, mas para mim não atentas. E baseado nesse versículo, eu quero meditar alguns instantes com vocês no tema quando Deus se cala. Aleluia. E vários hinos já falou sobre isso aqui hoje. Vários hinos já falou sobre isso aqui hoje. Aleluia. Quando Deus se cala. Quando Deus se cala. É a hora mais difícil para o crente. Porque o crente, ele costuma ouvir a voz de Deus. O crente, quando ele se converte, ele tem experiências com Deus. Por menor que seja, todo crente que se converte de verdade, ele tem experiências com Deus. E a gente vai ver esse homem dizendo: clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou de pé, mas para mim não atentas. Aleluia, Deus. E eu vou começar citando alguns motivos por que Deus se cala. Por que Deus se cala? Primeiro, há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3:10 vai nos dizer isso. E Eclesiastes 3, o 3 e o 7, o final do verso vai dizer: tempo de estar calado e tempo de falar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. E há um tempo que Deus vai ficar calado na minha e na sua vida, assim como ele ficou calado na vida de Jó. E o segundo motivo, porque Deus se cala. E há vários motivos porque Deus se cala. E a gente vai ver vários personagens experimentando o silêncio de Deus na Bíblia Sagrada. Aleluia, Deus. E quando
meditava nesse tema, Deus, ao passar dos dias, foram acrescentando coisas. E mais uma coisa que Deus me mostrou, porque Ele se cala às vezes. Deus se cala quando o homem está distanciado dele, quando o homem está fora da direção dele. Aleluia. Deus se cala. Deus se cala. Deus fez isso por várias vezes com o povo de Israel. Por várias vezes Deus se calou. Por várias vezes Israel experimentou o silêncio de Deus. Deus passou anos sem se falar com este povo. Deus passou aproximadamente de 400 a 420 anos sem falar com este povo. Esse povo no Egito, e eles, de certa forma, experimentou o silêncio de Deus. Então, o segundo motivo porque Deus se cala, quando o homem está distanciado dele e quando o homem está fora da direção dele. Quer um exemplo? Aleluia. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Então Deus se cala. Quando o homem se distancia dele, quando um povo se distancia dele, quando uma nação se distancia dele, Deus se cala. Deus se cala. E o terceiro motivo que eu vejo Deus se calando é quando você está sendo provado. E o exemplo, o que nós acabamos de observar aqui agora. Quando você está sendo provado, quando eu estou sendo provado, muitas das vezes é necessário Deus se calar. E foi o que aconteceu na vida de Jó. Deus se calou por um desafio, pode-se dizer assim, entre Deus e Satanás. E Deus, que sabe de todas as coisas, conhecia o servo dele, conhecia Jó, conhecia o coração dele, fez aquele comercial de Jó, e o inimigo lançou todas aquelas coisas dizendo: Jó te serve porque o Senhor dá riquezas para ele, o Senhor dá saúde para ele, então Jó te serve. Então o terceiro motivo porque Deus se cala quando nós estamos sendo provados. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Quando você está sendo provado, quando eu estou sendo provado, Deus já sabe de tudo. Deus só está querendo mostrar para mim e para você quem realmente somos. Como reagimos. Como você reage na hora da prova? Quando nada está dando certo. Quando o casamento está meio balançado. As discussões estão acontecendo. Como que você reage? Como que é? Vem palavrão? Como é que é? Como é que funciona? E quando Deus se cala, e quando você está sendo provado, Deus está mostrando para mim e para você quem realmente você é. Quem realmente você é. Porque Deus já sabe de tudo. E às vezes é necessário Deus nos provar e nos mostrar quem realmente somos. E glória a Deus por aqueles que realmente olham e falam: meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor mostrou que eu sou. Aleluia. Que eu estou bem na sua presença. O Senhor mostrou que eu me reajo bem quando estou sendo provado. Então, o terceiro motivo quando Deus se cala é quando estamos sendo provados. E o exemplo é o que nós acabamos de observar. Deus está calado para um homem que falou: eu estou de pé. Eu estou de pé e não estou conseguindo ouvir a sua voz. E é o momento mais difícil das nossas vidas. Quando estamos sendo provados e queremos ouvir a voz de Deus de alguma forma. Aleluia. De alguma forma. De uma forma mais veemente. De uma forma mais intensa, e Deus não fala nada. E Deus permanece calado. É o momento mais difícil. Todo cristão, em algum momento da sua vida, certamente vai passar por isso. Certamente vai experimentar o silêncio de Deus. Aleluia, Deus. Glória ao nome do Senhor. E o quarto motivo porque Deus se cala, e esse é interessante porque Deus se calou para o seu filho. Deus se calou para Deus. Deus se calou para Jesus. O
Quarto motivo, porque Deus se cala por um grande propósito, por um propósito grandioso. Quando a gente vai para Mateus, no capítulo 27 e o verso 46, a gente vai ver Jesus na cruz do Calvário, sendo crucificado. E o verso vai dizer: perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, Deus. Deus se calou até para o próprio filho dele. E há várias vertentes por que Deus se calou. E há várias vertentes. O que aconteceu? Qual o motivo? Por que Deus teve que virar as costas para o seu filho? E quando a gente observa Jesus, dias antes, se eu não me engano, na oração do Getsemane, onde ele vai estar vendo tudo que ele vai passar, a gente vai ver Jesus dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. Perdão. E é nesse ponto que a gente observa que há várias vertentes. Por que Jesus está dizendo isso? E a maioria vai dizer que quando Jesus está neste momento, não é que Jesus está querendo retroceder pelo sofrimento que vai passar na carne, pela angústia da sua alma, mas porque Jesus sabia que exatamente no momento da crucificação, o Pai teria que virar as costas para ele. Ele teria que enfrentar este momento sozinho. Aleluia. Quando Deus se cala por um motivo grandioso. E Jesus, que era Deus e que vivia na presença de Deus intensamente a todo instante, Jesus não se viu fora da presença de Deus. Aleluia, Deus. Jesus não se viu sem ouvir a voz do Pai. E nesse momento Deus se calou. E Deus se calou. E a gente pode observar que se neste momento onde Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus quebrasse o silêncio, se Deus quebrasse o silêncio naquela hora, certamente seria para destruir a humanidade. Seria para nos destruir. E Deus teve que ficar calado. Deus teve que ficar calado por um propósito grandioso. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus se cala, não significa que Deus não está interessado. Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. Deus nunca está ocupado demais para ouvir você. Deus nunca está ocupado demais para nos ouvir. Aleluia. Deus está sempre nos ouvindo. Tem um versículo em Mateus, no capítulo 10, o versículo 29 a 30. Na verdade, 3 versículos, se não me engano, que vai dizer assim: não se vende 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça não estão todos contados. Não temais, pois valei mais do que muitos passarinhos. Quando Deus se cala, isso não significa que Deus não está interessado. O texto diz que nós somos mais importantes do que os passarinhos. Né? Jesus estava falando de um contexto deles naqueles dias, onde o passarinho tinha um certo valor, e ele estava falando: por que vocês estão preocupados? O passarinho não vale isso, vocês valem muito mais do que isso. Quando Deus se cala, não quer dizer que Deus não está interessado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus se cala, isso não significa que Ele lhe abandonou. Mesmo nos piores momentos, Deus nunca vai lhe abandonar. Quando Deus se cala, não significa que Deus nos abandonou. Deus nunca nos abandona. Infelizmente, teremos que, por consequência da gente ou não, por algum momento passar por isso. Não poder ouvir a voz de Deus de uma forma que possamos sentir Ele falar conosco e nos tirar daquele momento difícil. Embora
embora o crente ele nunca se sente só. Nós estamos falando quando Deus se cala, mas ele nunca se sente só. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você vai observar que você tinha uma força maior lhe conduzindo. Salmo 139, versos 7 e 8. Quando Deus se cala, não significa que Ele lhe abandonou. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Verso 8. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu está ali também. Quando Deus se cala, não significa que Deus lhe abandonou. Deus está contigo, Deus está conosco em qualquer lugar, em qualquer situação que nos encontrarmos. Deus sempre vai estar conosco. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus se cala, não quer dizer que não tem solução. Talvez nesses momentos a gente pode olhar e falar, não tem jeito. Deus se calou, a minha resposta nunca vai chegar. O meu sonho nunca vai acontecer. E quando Deus se cala, não significa que Ele não tem solução. Aleluia, Deus. Deus é maior que todos os problemas. Ele tem a solução e vai lhe ajudar. Vai me ajudar. Nós somos movidos por esperança. Eu tenho sonhos. Você tem sonhos. E por mais que às vezes queremos desistir, e por mais que às vezes queremos parar, na nossa essência, no fundo da nossa alma, vem sempre algo e nos levanta e nos coloca para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus se cala, não significa que Ele não tem solução. Deus é maior que tudo. Nada é por acaso. Nada está atrasado na minha e na sua vida. Às vezes as pessoas apontam para determinadas situações nas nossas vidas e falam, por que na sua vida está assim? Não sei. Para cada um tem um tempo. Eu acabei de falar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus não sabe de nada. Deus sabe de tudo. Durante Deus não falar nada ou você não partir dessa terra, não acabou. Não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se você partir, amém. Se partirmos com Cristo, o céu é melhor. Afinal o que segura o crente dentro da igreja é o céu. É o céu, o crente verdadeiro, o crente convertido, o crente que entendeu a realidade do Evangelho, que segura ele dentro da igreja é o céu. É o céu, porque todo mundo passa por prova. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por luta. Não tem um que não passa. A diferença está naquele que entendeu a realidade do Evangelho e aquele que não entendeu. Assim como na maioria das vezes todo mundo chega no Evangelho por um motivo, por uma situação, um problema financeiro, uma decepção amorosa. É poucos que chegam por amor a Cristo. É poucos. Eu sou um exemplo disso. Eu não cheguei. Embora Deus tenha seus meios de buscar ao homem, eu confesso que não cheguei na igreja buscando primeiramente o Evangelho. Embora eu possa olhar para o meu passado e vejo que na minha essência sempre houve um desejo de buscar a Deus. Eu vou contar um testemunho aqui. Quando ainda era no mundo, minha primeira namorada no mundo, deu errado, continuo solteiro, graças a Deus por isso. E eu nunca contei isso em público. Eu lembro sentado na calçada da casa dela um dia e passavam os crentes. E acredito, eu era um admirador dos crentes. Então eu vejo que por mais que eu não conhecia a Deus, na minha essência o mundo não me preenchia.
E eu falei para ela assim, um dia eu vou para a igreja dos crentes. E ela falou, Deus me livre. E hoje eu entendo porque que Deus não permitiu que deu certo. Aleluia. Hoje eu entendo. Jesus disse, o que faço hoje tu não entendes, mas amanhã tu vai entender. Não deu mágoa do passado. Olha o teu nome, Jesus. A gente tem que ser sincero, no momento dói. E às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Por quê? Por quê? Confesso que na minha vida, muitas das vezes, aconteceu algumas coisas que eu perguntei por quê. E hoje eu já começo a ver a resposta dos porquê. Então, isso é um testemunho. Isso é um testemunho que eu nunca contei, mas estou contando aqui. Deus sabe de todas as coisas. Então, voltando ao assunto, quando Deus se cala, não significa que Deus não tem solução. Deus tem a solução para tudo. Durante eu e você, que estiver nessa terra, ninguém pode enterrar os nossos sonhos. Ninguém, só você mesmo. Só você. Muitas das vezes o que enterra os nossos sonhos é a gente mesmo. É a gente mesmo. A gente acaba recebendo tanta profecia negativa, tanta coisa negativa, que às vezes a gente acaba abaixando a cabeça, desanimando, achando que não dá, que realmente é isso mesmo, que a gente nasceu para dar errado. Mas se Deus não falou nada, por que você vai parar? Se Deus não falou nada, por que você vai desistir? Por que eu vou desistir? Deus é maior que tudo. 1 João capítulo 4 e o verso 4 que vai dizer: Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque Deus é maior e o que está em vós do que está no mundo. Deus é maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu já me caminho para a conclusão dessa mensagem. O desejo do meu coração é que realmente Deus possa ter atingido ao menos um coração. Aleluia! É difícil a gente vir aqui ministrar a palavra de Deus, uma vez que a gente não está falando para qualquer povo, é o povo mais importante da terra. Os mais importantes da terra não são os prefeitos, embora se eu for convertido, ele está entre os mais importantes da terra. Não são os governadores, se eles não for convertidos, eles não faz parte do povo mais importante da terra. Não são os presidentes, não é o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, não é as pessoas de lá que são as mais importantes, se elas não pertencer ao povo de Deus. Então a gente teme vir ministrar uma palavra, mas a gente vem com um desejo no coração de que o Senhor possa atingir ao menos um coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando Deus se cala, é difícil. É difícil. Quando Deus se cala, é difícil. Nas madrugadas, as lágrimas rolam. Aleluia. Quando Deus se cala, é difícil. Certamente todos já passou por isso em algum instante. Se não passou, certamente, lamento te falar, vai passar um dia. Deus vai se calar em alguma situação. Eu prefiro que Deus se cale por você estar sendo provado. Prefiro que Deus se cale por não ser o tempo dele. Eu prefiro que Deus se cale por um grandioso projeto. Só não quero que Deus se cale na sua vida por estar distanciado dele, por estar fora da direção dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o homem a qual nós começamos a ministração nessa noite, ele enfrentou o silêncio de Deus. Passou por aqueles longos dias, não deve ter sido menos de 9 meses. Perdeu tudo e Deus calado. E ele está fazendo essa menção: Deus, eu estou de pé. Deus, eu continuo crente. E o Senhor se calou. E eu vejo muitas das vezes alguns dizendo que Jó
não reclamou, que Jó aceitou, sim, Jó aceitou. Jó não blasfemou, mas Jó reclamou sim. Jó reclamou. E deixa eu dizer mais uma coisa. Deus entende o lamento de um justo. O lamento. Deus entendeu o lamento de Jó. A gente vai ver Jó algumas vezes lamentando. Algumas vezes ele estava glorificando, mas algumas vezes ele estava lamentando. E Deus entendeu. Deus entende o seu lamento às vezes. O seu lamento ele não pode chegar no grau. Glória a Deus. Aleluia. O seu lamento ele não pode chegar no grau. Meu Deus do céu. No grau da murmuração. Vê a palavra. Seu lamento não pode chegar no grau da murmuração, mas Deus te entende o seu lamento. Quando muitas das vezes você fala, por que Deus? Está difícil, Deus. Por que eu? Deus te entende. Deus não te condena por causa disso. Deus não condenou Jó. Mas há de chegar um momento que Deus há de quebrar o silêncio na sua vida. E quem sabe não seja hoje. Quem sabe alguns não estejam recebendo hoje a mensagem de alguma forma através dessa palavra, onde Deus está falando ao seu coração. Hoje eu estou quebrando o silêncio na sua vida. Aleluia. Quem sabe não seja hoje. Aleluia. E quando a gente chega no capítulo 38, a gente observa, Deus começa a quebrar o silêncio na vida de Jó. Deus começa a falar com Jó. E é interessante, quando Deus quebra o silêncio. Quando Deus quebra o silêncio. Quando Deus quebra o silêncio, a experiência é maior. A experiência é maior. Jó, capítulo 42 e o verso 5. A gente vai ver Jó testemunhar isso. Jó 42, o verso 5. Antes, Jó vai testemunhar. Antes eu te conhecia de ouvir falar. De ouvir falar. E que homem era esse? Jó, antes da sua prova, Jó não teve experiências grandiosas com Deus. Mas que homem é esse? Que só de ouvir a ministração da palavra. Que homem era esse? Que só de meditar na lei e nos profetas tinha esse testemunho diante de Deus. E confesso que eu, na verdade, eu preciso ouvir Deus falar. Eu preciso ouvir Deus de uma forma mais intensa. E que homem era esse? Que não esfriava a sua fé, mesmo sem grandes experiências, mesmo sem grandes profecias para a sua vida. Que homem era esse? Mas ele vai testemunhar no versículo 5. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Aleluia. Quando Deus quebra o silêncio, a experiência vai ser maior. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A experiência será maior. Deus vai restaurar aquilo que você perdeu, aquilo que é importante para você. Deus vai restaurar. A família que foi destruída, que foi perdida, Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Necessita de apenas duas coisas. Continue fé. Essa palavrinha é fé. Continue com fé. Guarde a sua fé. Tiago vai dizer que a nossa fé provada, ela é mais valiosa do que ouro. Então, fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A experiência vai ser maior. Ageu, capítulo 2 e o verso 9. Ageu falando sobre a reconstrução do segundo templo de Israel. E ele vai dizer, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vai ter mais unção no louvor. Quando Deus quebrar o silêncio, aqueles que cantam, vai cantar com mais unção. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você canta, receba. Louvado seja o nome, vai ter mais unção. Quando Deus quebrar o silêncio, vai ter mais unção. Aleluia. A experiência vai ser maior. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que pregam,
Quando Deus quebrar o silêncio na sua vida, essa eu quero para mim também. A revelação na palavra vai ser maior. Você vai abrir a Bíblia e os versículos vão se revelar na sua frente. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Receba aí. Quando Deus quebrar o silêncio, a revelação vai ser maior. Só permaneça. Só permaneça. Fé. Aleluia. Fé. Perseverança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fé. Perseverança. Meu tempo se foi, tinha mais coisas, mas Deus sabe de todas as coisas. A Deus seja a honra, a Deus seja agora. Só Deus sabe a dificuldade que é para chegar aqui. Então que o Senhor seja glorificado. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Do homem são as preparações do coração, mas a resposta vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus quebra o silêncio, vai ter um ânimo novo para servir a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa eu quero para mim também. Aleluia, Deus. Quando Deus quebrar o silêncio, vai ter um ânimo novo. O primeiro amor vai voltar. Aquele desejo de meditar, de orar, buscar a sua palavra vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Quando Deus quebrar o silêncio, vai ter restauração na família. Eu já te adiantei isso. Vai Aleluia, ter restauração. Louvado seja Deus, vai ter restauração. A Bíblia diz que Deus deu novos filhos a Jó. Deus deu novos filhos. E vai dizer que as filhas de Jó eram as mais bonitas. Que mulheres eram essas? Meu Deus. Vai ter restauração na família. Vai ter restauração na família. Quando Deus quebrar o silêncio, vai ter restauração na família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter restauração financeira. Para aqueles que necessitam, quando Deus quebrar o silêncio na sua vida, vai vir restauração financeira. Mas deixa eu te falar alguma coisa. Se necessário. Não sei. Talvez alguém aqui precisa disso nessa noite. Mas eu vou falar enquanto Bianca e Cara estiver cantando. Louvado seja Deus. Deus há de quebrar o silêncio. Talvez Deus já esteja quebrando o silêncio. Aleluia. Todo mundo tem uma área na sua vida que Deus precisa falar. Eu tenho áreas na minha vida que Deus precisa falar. O hino que as meninas vão cantar é uma conclusão dessa mensagem também. Deus vai quebrar o silêncio em áreas da sua vida. Esse é o desejo do meu coração, que Deus possa ouvir o desejo do seu coração.